Achava que estava tudo bem, mas ao mesmo tempo sentia que alguma coisa não estava bem. Principalmente eu sentia que precisava de mudar a relação com os meus filhos. Eu sentia que tinha que haver uma outra forma de educação. Você tinha um sentimento de culpa? Tinha muito sentimento de culpa na altura. E chegou no fundo do poço? Talvez 2 vezes na minha vida. E o que foi que você fez para sair? Foi chamar alguém. Pediu ajuda? Nesse processo apareceu o treino. Pensei assim, mesmo que seja tarde, eu vou fazer o meu melhor a partir daqui. E foi um divisor de águas na forma como eu relacionei com os meus filhos. Com a minha mudança, eles também começaram a fazer coisas diferentes. E isso deixou-me feliz. Eu percebi, afinal, não foi tarde. O que você acha que é importante nessa gestão do tempo? O equilíbrio entre o tempo que é de trabalho, o tempo que é de pausa, o tempo que é de família. Para alguém que nesse momento se encontra no fundo do poço, o que é que você diria para essa pessoa? Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Boicote ao Fracasso. E se você não me segue, aproveita aqui, clica logo aqui para você começar a me seguir aqui no meu canal, subscreve meu canal e também manda para outras pessoas para que a gente possa crescer essa nossa comunidade aí. Hoje estou com uma pessoa incrível aí, uma pessoa que eu posso dizer que é minha amiga, uma pessoa que já está do meu lado aí há alguns anos, ela fez treinamento comigo, depois veio para minha equipe, se tornou minha amiga, é uma pessoa também que hoje é uma treinadora top. Estou aqui com minha querida Ana Antunes, palmas para ela! Show! Bem-vinda, Ana. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, aqui no Boicote ao Fracasso. Como eu disse, você que eu tive o prazer de ir lá atrás ter uma conversa com você, me lembro como foi o primeiro dia que eu te conheci, numa cantina de uma faculdade, e de lá para cá, pronto, nossa amizade foi crescendo, já são alguns anos aí, e que hoje tenho o prazer de estar com você aqui no Boicote ao Fracasso. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Pois é, Ana, eu começo aqui perguntando, pessoal, eu te conheço, já tenho o prazer de te conhecer, mas quem não te conhece, fala um pouquinho pra gente quem é essa mulher, essa treinadora, essa mãe, quem é a Ana Antunes? A Ana Antunes é uma pessoa que tem vindo a construir, não é? Acaba por ser uma pessoa que estou em construção, em que até 2014, na realidade foi quando eu te conheci, realmente 12 anos já. 12 anos, vai Caraca. fazer 12 anos, e que antigamente era uma pessoa muito rígida, muito pouco flexível, muito pouco paciente. Trabalhava com contabilidade na altura quase exclusiva e fazia alguns trabalhos de coaching já para empresários e que achava que estava tudo bem, mas ao mesmo tempo sentia que alguma coisa não estava bem, não é? E nesse processo apareceu o treino, em que eu senti que poderia ser o ponto de viragem, porque eu precisava de mudar. Principalmente eu sentia que precisava de mudar na minha a relação com os meus filhos. Eu sentia que tinha que haver uma outra forma de educação com os meus filhos e foi muito por aí, nesse papel de mãe, que eu aceitei fazer o treino. Eu percebi que tinha que haver alguma coisa diferente, porque eu via pessoas a fazer de uma maneira, via como eu fazia, tinha sido a forma como eu tinha aprendido e estava tudo certo, mas eu percebi que precisava realmente fazer alguma coisa diferente nesse momento para eu conseguir recuperar os meus filhos. Eu sentia que me estava a perder, a me perder a mim e a perder a eles. Daí eu aceitei. Daí para cá, eu quando terminei o treino, eu decidi logo que queria fazer parte da equipa, tanto que nós fazemos uma reunião de fecho do treino, ainda hoje fazemos, e nessa reunião de fecho do treino eu disse imediatamente, eu não sei quando, não sei como, mas eu vou estar nesta equipa. E, portanto, foi muito claro para mim a missão, o projeto em si. E aí, obviamente, fui-me reconstruindo. Comecei pela parte onde eu queria trabalhar, que era a parte dos meus filhos. Achei que era tarde na altura. Quando eu fiz o treino, achei que era tarde. Porque eles já tinham que idade? Eles já tinham, na altura, o meu filho tinha 7, a minha filha tinha 10. E nós falamos que de 0 aos 7, que é quando eles se constroem muito mais, eu pensei, é tarde, pensei mesmo. Mas ao mesmo 7, tempo... mas também é 12, né? Alguns Sim, dizem. exatamente. Mas depois também pensei assim, mesmo que seja tarde, eu vou fazer o meu melhor a partir daqui. E foi, de facto, um divisor de águas na forma como eu relacionei com os meus filhos. Comecei a ver neles muito dos meus comportamentos. Não é? Existem alguns pontos do treino onde nós podemos estar, quem fez o treino pode estar, e eu levava sempre os meus filhos e era engraçado que não tinha piada nenhuma na altura, não é? Hoje, ao longe, a gente começa a rir com essas coisas, mas na altura não tinha piada nenhuma, porque eu via os meus filhos a fazer coisas que eu nunca tive consciência que eu fazia antes, mas eu comecei a olhar para eles e perceber, eu também fazia isto.
E aos poucos eu também comecei a perceber que com a minha mudança eles também começaram a fazer coisas diferentes. E isso deixou-me feliz. Eu percebi, afinal, não foi tarde. A minha própria transformação, que tem sido constante, não é? Ah, tem feito também com que eles próprios se transformassem. Teve um momento de muita dor depois de eu fazer o treino em que eu tive que me perdoar a mim próprio pela porcaria que eu tinha feito, entre Porcaria como? aspas. Aquilo que eu achava que tinha sido uma porcaria até então, não é? Porque o primeiro impacto é, já fiz asneira. E agora? Você tinha um sentimento de culpa nisso? Tinha muito sentimento de culpa na altura, muito sentimento de culpa. E essa foi a fase talvez mais difícil para mim. Fazer esse auto-perdão e entender que eu tinha feito o melhor que eu sabia até então e como eu tinha aprendido. E estava tudo certo. Mas levou um tempo, levou um tempo. Talvez me tenha apaziguado muito o ver a evolução deles com a minha própria evolução. Uhum. Então, desde então, eu entendi que eu não podia parar o meu crescimento. Eu não posso parar o meu crescimento. Porque isso, para além de inspirar outras pessoas, inspira muito, impacta muito na vida dos meus filhos, principalmente. Mas assim, o que que, pra quem tá assistindo lá, né? Você fala assim, fiz porcaria, não educava bem, hoje comparando, né? Era o que assim, que mesmo marcou, o que é que você deixou de fazer, que você fazia, que como você disse, era como você tinha aprendido, o que é que realmente foi doloroso você olhar e perceber, caramba, eu posso fazer melhor? É assim, o que eu entendia, e que foi uma coisa que eu percebi, eu trabalhava sempre muito, até muito tarde. Que eu entendi mais tarde porquê. O que acontecia era, quanto mais tempo eu passava com os meus filhos, mais eu gritava com eles, mais eu batia neles. E de certa forma, no meu inconsciente foi feita uma proteção. Se eu trabalhar até muito tarde, eu estou pouco tempo com eles, eu faço menos asneiras com eles. Eu entendi isso mais tarde. Então você tinha agressões físicas e Sim, verbais. sim, sim, sim. Agressões que eu não entendia como agressões na Sim, altura, não achava é? que era educação. Porque achava que era a forma de educar, tanto que se falava que só se perdem as que caem no chão. São frases que ainda hoje eu ouço, não é? De alguns pais, e que de certa forma até me magoam porque eu também estive aí. Uhum. E eu sei que é possível fazer diferente. Então eu senti que poderia ter feito diferente nessa altura, mas ao mesmo tempo hoje eu falo muito com os meus filhos abertamente e digo-lhes assim: vocês experimentaram um tipo de educação e experimentaram outro tipo de educação, o que é maravilhoso para vocês. Porque é que vocês agora têm o poder de escolher como querem fazer com os vossos filhos. Mas foi um processo, é como eu estou a dizer, foi um Você também não processo. conhecia outra forma. Eu não conhecia outra A forma. forma que você tinha sido educado foi É, assim. na realidade, eu via outros pais a fazer de outra forma, mas eu não sabia como fazer dessa forma. E você achava que esses pais estavam fazendo bem ou mal, Eu achava que esses pais estavam a fazer bem. só que você não sabia como fazer. Exatamente. Ah. Você não tinha tido ainda o conhecimento e o como fazer. Exatamente. Ah. Aí no treino eu percebi, há uma parte do treino que nós falamos mesmo, quando nós perdemos os nossos principais recursos, aí vamos e cometemos uma atrocidade, não é? E eu entendi que era isso. Era eu que estava a perder os recursos, Você não porque tinha, eles... não tinha a capacidade de fazer diferente. Exato. E vem cá, e de lá pra cá, o que é que mudou no seu relacionamento com seus filhos? Ou como é que você percebe mudança neles? Muito tempo de qualidade. Nós fazemos, às vezes não fazemos, não é muito tempo de quantidade, digamos assim, mas mais tempo de qualidade. Permiti-me a fazer coisas com eles que eu não fazia antes. Tipo o quê? Tipo, ir de férias, mas desligar, por exemplo, ir de férias e deixar o computador em casa, ou meter, por exemplo, o telemóvel em silêncio e só o ver, por exemplo, ao final do dia para responder a alguma coisa que fosse muito urgente. Se fazer presente. Fazer presente. É que o Não tempo é de estar qualidade. na presença, mas é se fazer Tempo de presente. qualidade, sim. Aliás, das coisas que eu mais gostei, eu às vezes até brinco com isso, eu às vezes ia de férias com eles e vinha de férias a precisar de férias. Eu hoje Cansava. cansada, irritada, porque não tinha dado resposta ao trabalho, não tinha dado resposta a eles e, portanto, acabava por estar irritada até, de certa forma. Via decepcionada com você mesmo. Nem era decepcionada comigo mesmo, era mesmo aquele sentimento, é que não, não rendia, Não não fiz o meu usufruía. trabalho e não usufruí dos meus filhos. Exato, não usufruía, de certa forma não usufruía. E das coisas que eu mais apreciei, eu na altura, quando eu fui fazer o treino, e já tive a oportunidade até de falar algumas vezes, eu estava falida na altura, estava tudo bem, mas estava falida, daquelas coisas assim parvas, não é? Entre aspas. Falida financeiramente. Falida financeiramente, sim. E tive a
a felicidade. Tenho bons amigos nesse aspecto, tenho mesmo muito bons amigos, e houve uma amiga que me disse, percebeu que eu não ia de férias esse ano, porque eu tinha investido no treino, e ela disse-me, não, vais que eu vou ter que estar a minha casa, e fui para o Algarve com os miúdos uma semana. E aquilo foi como se soubesse a um mês verdadeiramente de férias. E foi aí que eu entendi o que eu estava a fazer com o tempo quando eu estava de férias com eles. Era o não usufruir antes e aquilo que eu usufruí depois. Aí eu percebi a questão do tempo de qualidade. Permitir-me fazer, o dizer, está bem, eu vou de férias, se calhar vou gastar mais do que aquilo que eu tinha pensado, mas eu não me vou coibir ou não vou inibir, digamos assim, de fazer coisas diferentes com eles, de experimentar coisas diferentes, de ir comer a um sítio diferente, de fazer uma experiência diferente. E isso eu fui aos poucos mudando. E isso faz com que os meus filhos também hoje entendam muito, tanto um como o outro tem muito o espírito empreendedor, foram buscar muito esse espírito empreendedor, e eles próprios entendem a importância de fazer esse equilíbrio entre o aproveitar bem a vida, sem fazer estragos, digamos assim, se é que eu possa dizer isso, não é? Entendendo que eles podem usufruir e poupar e investir e fazer esse tipo de trabalho, que eu hoje em dia até me posso orgulhar que eles fizeram isso muito melhor do que eu, entre aspas, porque eles são mais novos e estão a conseguir fazer muito Sim, mais e cedo. aprenderam mais cedo, né? E eu acho, não, tenho a certeza que eu fiz um bom trabalho. Você já tinha tido alguma situação dessa de algum amigo lhe emprestar alguma coisa, ou de lhe... Ou naquele momento foi a primeira vez? Emprestar assim Uma nessa casa? dimensão de Não. casa foi a Mas primeira engraçado, vez. você precisou se mostrar frágil para alguém dizer, eu também posso te ajudar. Ou você não se mostrava frágil nunca? Tô te fazendo uma pergunta assim que você... Não mostrava frágil, mas lá está, há pessoas que nós temos uma ligação que dá para partilhar algumas coisas, não é? E eu na altura disse, só disse, olha, este ano se calhar não vou de férias porque não consigo, e ela disse, não, vou-te emprestar a casa. Não tô achando isso legal, sabe por quê, Ana? Porque é engraçado, eu tô sabendo disso. Talvez você já tivesse me falado, mas eu não tinha esse registro. Mas como é legal assim, às vezes as pessoas, quando baixam um pouquinho a guarda, quando mostram também sua fragilidade, os seus pontos ali de dor, alguma coisa, elas também dão oportunidade para que outras pessoas possam mostrar um caminho diferente e que pode ser melhor. Olha como você já tinha ido de férias muitas outras vezes. E essas férias, nessa sua simplicidade daquele momento, fez com que você tivesse uma férias diferente de todas que você tinha tido. E Completamente. às vezes é isso. Quais eram as mentiras que você contava para você mesmo? As mentiras que eu contava para mim mesma era que eu não podia gastar mais do que aquilo que eu tinha ou tinha planeado. Mas isso era mentira ou era uma verdade? Na realidade eu não tinha mais, mas a verdade é que eu, mesmo que gastasse, o dinheiro sempre vinha. Você Então tinha era, medo de sim, gastar. sim, sim. Ou seja, tinha sempre aquele Você vivia na medo, poupança, vivia na poupança. na escassez. Ainda hoje faço poupança porque eu acredito que há Sim, de haver sim, esse claro. equilíbrio, não é? Mas na realidade eu precavia muito mais, tinha mesmo muito mais esse Você achava que espírito. você deixava de aproveitar e de viver por causa dessa... Houve um tempo que sim, Sim? houve um tempo que sim. E depois houve um outro tempo que eu disse que, não sei, vou fazer, quando fui, por exemplo, mas houve um ano em que eu decidi que ia fazer coisas diferentes com os miúdos. Hum. Até porque a minha filha estava quase a sair de casa, e a gente tem que pensar que temos que usufruir nessa altura, não é? Hoje teus filhos estão com que idade? Os meus filhos estão com 19 e 21, vai fazer 22 agora a minha filha. E você, então, quando veio fazer treino comigo, há 12 anos, 19 tinha É 7, 7 anos, e 10. 7 e 10. E você nota, qual foi a maior mudança que você viu neles? Mais otimistas, mais tranquilos. No meu filho, muito menos raiva, ele sentia muita raiva. Que eu percebi que vinha de mim, obviamente eu percebi que vinha de mim. E esse apaziguar dele, esse ele perceber que é possível estar de outra forma, ele não sentir também essa minha energia, fez com que ele mudasse. No meu filho, claramente, a grande mudança foi perceber como ele mudou esse espírito da raiva, como ele disparava muito rápido, ele tinha mesmo ataques muito grandes de raiva, Era explosivo. Era muito explosivo. explosivo, muito, muito, muito. Era uma muito. explosão que você continha em você e você acha que ele expressava isso? Não, era uma explosão que eu tinha com Você eles. tinha. Ah, ele via dentro de casa. Aquela mulher que você disse que não queria. Aquela Exatamente. mãe, aquela mulher que fugia deles para não explodir, mas quando estava Exatamente. explodia. Então ele via Exatamente. isso.
E, portanto, ele replicava de certa forma isso. De forma inconsciente, eu sei disso, não é? Mas nele foi principalmente a mudança que eu vi, porque ele, quando mudou esse estado dele de raiva, as coisas para ele também começaram a ficar diferentes, ele começou a fluir. E havia uma dor que eu tinha muito lá atrás, que era, não é? Porque eu sou coach, eu já fiz, não é? Já tinha essa formação de coaching quando entrei no instituto. E uma coisa que me magoava muito é, nós enquanto coaches ajudamos muito a pessoa a atingir os seus objetivos, não é? E o meu filho tinha um objetivo que eu não conseguia ajudá-lo. Não tinha como, porque ele tinha um problema de saúde que não dava. Ponto. E foi um trabalho difícil também para mim. Não dava ou disseram que não dava? Disseram que não dava para fazer de forma profissional, que era aquilo que ele queria fazer, que é jogar à bola. A questão é, quando muito da parte do futebol, quando se entra para essas academias, o objetivo é sempre ir para a parte profissional. E uma coisa que na parte médica me disseram sempre é, ele não pode ir para profissional, porque existe uma taxa de esforço muito grande para o coração e, portanto, ele não pode entrar nessa parte. Então, de certa forma, o que eles diziam é, para que ele nem tenha essa vontade de ir para a parte profissional, o melhor é ele nem fazer. E, de certa forma, depois de eu fazer o treino, eu fui construindo com ele uma outra forma dele perceber como ter um objetivo nessa área. E foi muito interessante que foram até uns amigos dele que o puxaram para outra modalidade e que ele gostou até bastante e que se entregou bastante e que até ele acabou por concretizar o sonho dele, mas numa outra área, ou seja, não em futebol, mas em voleibol. E esse desporto também o ajudou muito, fê-lo crescer muito, esse espírito de equipa, De grupo, né? de entreajuda, de também poder explodir um bocadinho lá essa energia. Também ajudou muito também a apaziguar um pouquinho aquilo que ele tinha, porque todos nós temos, não é? A raiva faz parte de nós, é Sim, uma sim. emoção básica. Da minha filha vi autonomia, mas também já os preparei muito para serem autónomos, não é? Uhum. Mas talvez se eu não tivesse feito esse trabalho eles não fossem tão autónomos como eles são hoje. Mas como eu disse, qual foi a maior mentira que você contava para você mesmo? Era isso, era que eu não podia gastar. Era focada nisso. Era. Que você não Eu tinha. não posso gastar porque eu posso precisar no futuro. Você vivia sempre com medo de faltar algo. Exatamente. Isso veio de quê, você acredita? Olha, é assim, vendo a história dos meus pais, do lado da minha mãe essa história não existe, mas do lado do meu pai existe, não é? Eu lembro que o meu pai falava que lá atrás, quando ele era garoto, existia uma sardinha para dividir por 5. Então essa escassez de certa forma vem vindo sistemicamente lá atrás do lado do meu pai. Mas em minha casa nunca faltou. Meus pais sempre proveram. Não me recordo alguma vez ter havido falta de comer ou falta de meios. O meu pai era muito poupador, muito, mesmo muito. Não fazia férias, então fui buscar isso. É preciso poupar, porque pode fazer falta mais tarde. Eu acho que fui buscar um bocadinho aí. Eu não sei, eu pensava assim, eu não sei o meu futuro, eu não sei se vou precisar lá à frente, eu tenho que poupar agora. E o que é facto é que aquilo que eu poupei foi importante. Sim, claro. Em determinados momentos foi importante. Só que eu hoje entendo que eu posso fazer outras coisas e arranjar formas de ir buscar o dinheiro de outras formas. É diferente, mas o medo era o medo. Aliás, quando eu fui fazer o meu treino e fomos falar, foi uma coisa que tu me falaste que eu não entendia, na altura eu não entendia, não é? Que era o medo, era essa crença de será que vou ter depois, se vou gastar aqui depois. E hoje ainda é assim? Hoje não é tanto assim. Ainda estou a construir essa parte, mas não é tanto assim. Pois não. É E eu fico diferente. feliz, é diferente. Mas é assim, mas agora buscando nisso, qual foi talvez o maior conselho ou a maior coisa que te falaram, mas que quase destruiu sua vida? Se teve, né? Que Viu? alguém me tivesse dito não. Não? Ou que você tivesse acreditado, nada? Que eu tivesse acreditado, algumas coisas eu se calhar travei um pouquinho a pensar, se calhar Tipo é o melhor quê? ter, por exemplo, antes de fazer o treino, eu não fazia nada desses desenvolvimentos, por exemplo, nem pensar, vou Porque era gastar aqui. caro, era Para mim, na difícil, não altura eu valia a achava que pena? era caro. Na altura eu achava. Sem hipocrisia, é caro ou não é caro? Eu entendo que as pessoas achem caro sem perceberem o benefício, entendo. Sei que não é pelo benefício que vem a seguir. Aliás, talvez esse seja o grande desafio, é como entregar à pessoa
algo que ela ainda não sabe o que é que vai acontecer, porque na realidade nós sabemos como é o treino. No caso, você fala do MAP, né? Neste Mas caso estou a pode falar ter outras especificamente, coisas, sim. sim, Sim, mas que elas mesmo outros sabem. treinos, já tinha Outras outras formações. formações, por exemplo, eu já tinha feito, antes de fazer o treino, já tinha feito um outro antes, que já tinha mais ou menos o mesmo objetivo. Um outro que é treinamento? Sim, sim, Ah, sim, sim? sim, já tinha feito, Mais desenvolvimento pessoal também? também de desenvolvimento pessoal. Só que havia uma coisa muito interessante, que eu ainda hoje faço esse paralelo. Tinha duas coisas muito importantes que diferem daquilo que nós fazemos hoje, que é, eu sabia mais ou menos o que é que ia acontecer, portanto eu já ia toda travada, eu já ia com escudos, não é? A dizer, este eu já sei que vai mexer aqui, eu não quero. Então já fui condicionada para esse treino. E outra é que a gente ia à casa. Ou seja, eu voltei para um ambiente Mas normal. tinham coisas parecidas com que Não era o muito MAP? parecido, o Ah, objetivo era desenvolvimento pessoal, sim, mas mas não, não não tinha era. nada a ver. Não. E depois eu tinha uma coisa que eu até às vezes já partilhei, e tu próprio também já partilhaste dentro de alguns treinos, que é quando eu fiz o treino eu resgatei o meu olfato. Ah, sim. Pronto. Você não sentia cheiro. Não sentia, mas ao mesmo tempo, eu depois fui-me lembrar que nesse treino que eu fiz, houve um momento em que era tipo uma meditação ativa, mas em que eles tinham posto um cheiro na sala muito intenso, Nesse que você fez nesse que eu primeiro. fiz primeiro, e eu recordo-me que assim que eu entrei na porta eu tive necessidade de sair. E identifiquei que tinha sido pelo cheiro. Lembrei-me depois, mais tarde. Ah, não sabia. Hum, ou seja, que eu também entendi que eu não tinha olfato. O meu inconsciente tinha-me protegido, Bloqueava. bloqueava, porque eu antigamente, quando tinha determinado tipo de cheiros, o que acontecia era eu ficava com dor de cabeça horrível. Então, eu, para não ter dor de cabeça, o sistema cortou-me esse Sim, o canal, inconsciente digamos cortou assim. isso, né? Sim, Fazia com que você olfato. exatamente. E, Ana, qual foi assim um momento mesmo difícil na sua vida? O momento que eu considero mais difícil foi quando eu decidi quebrar o meu relacionamento, a segunda vez, porque eu já tinha quebrado uma primeira vez, Como assim? Relacionamento de quê? de casada. Portanto, eu já estava há Você já 19 anos. foi casada 2 vezes? Não, fui casada com a mesma pessoa sempre, mas houve uma vez que eu quis quebrar, mas depois dei uma segunda oportunidade. E quando decidi a segunda oportunidade, talvez tenha sido o momento mais desafiante. Os meus filhos tinham na altura 2 anos e 5 anos, e eu ia sair, e o meu grande desafio é: será que eu vou dar conta? Será que eu vou Você não ter? trabalhava nessa época? Trabalhava por conta própria, Com contabilidade já? já trabalhava com contabilidade e seguros na altura, mas não era suficiente. Eu sabia que não era suficiente. Então, o meu grande desafio, talvez aquele que mais me custou mesmo, foi tomar essa decisão, pensando: será que eu vou dar conta? Eu não sabia se ia dar conta, porque já não era só eu. Antigamente éramos os dois e mais eles, e de repente fui eu e eles. Então, esse foi talvez o meu maior desafio, foi o meu, onde eu tive realmente muito, mesmo muito, muito medo, foi aí. Mas você disse, fui eu e eles, porque depois o seu ex-marido ou pai Ele não... trabalhava fora do país, Ah, portanto a maior parte do tempo eu estava com eles. então você... Ah, já casada. Já Já tá. casado, ele trabalhava fora, sim. Ele trabalhava fora. E depois você ficou somente com eles e ele continuou fora do E ele país. continua fora, sim. Tá. E era uma pessoa que ajudava, uma pessoa que era presente? Como é que foi esse desafio? Como é Não que foi era esse muito modo... presente, não era muito presente, e houve uma altura que eu achei que ele deveria estar mais presente. Aliás, ainda hoje eu acho que ele poderia ter sido mais presente. Nós tínhamos guarda partilhada, mas ele de 15 em 15 dias ficava com eles ao fim de semana. Mas não ficava, na prática não ficava, porque ele não estava cá. E houve uma altura que eu me assustei muito de uma situação. O meu filho estava no infantário e as educadoras chegaram ao pé de mim e disseram que tinha sido, não sei se talvez fosse na altura do Dia do Pai, talvez por volta dessa altura. E custou-me muito uma coisa que elas me disseram. Nós hoje falamos sobre pais e perguntámos o nome do pai ao Alexandre, e ele não soube dizer o nome do pai. Ele tinha que idade? Se ele estava no infantário, tinha que ter tinha no máximo 6. Não me lembro em que ano é que estava no Entre infantário. 4 e 6 anos. Por aí assim. Aí eu assustei-me. Eu disse assim: alguma coisa está E errada você estava aqui. casada? Não, Já estava já estava separada? separada. Alguma coisa está errada aqui. Porque se ele nem lembra do pai, nem lembra o nome do pai, alguma coisa está muito errado. E você acha que era o quê? Talvez fosse até meu, porque como ele estava muito tempo fora, eu protegia-os disso. Você não falava o nome do pai? Não falava sequer muito dele, que era para eles nem sentirem a falta.
Não sei, talvez, eu olhando lá para trás, talvez fosse isso. O que é facto é que eu comecei a precisar de fazer um trabalho diferente para eles entenderem que pai é pai. É pai. Pai é pai. Eu nunca substituirei um pai. Por muito que eu costumo dizer, eu sou pai, sou mãe, sou pai, porque de facto tive esse papel todo. Mas há coisas que é o pai. Não tem como. E isso eles precisam de entender. E houve uma altura que eles estavam muito brigados com o pai. Não queriam ir ao pai. Em determinada altura também não os poderia obrigar a ir ao pai, porque eles já tinham uma determinada idade. Eu também já não podia, mas sempre incentivava e dizia: ele é o vosso pai. É com eles algumas coisas que vocês vão precisar de falar. É ele que sabe o papel do homem no relacionamento. Por muito que eu tenha ocupado esse espaço, na prática há coisas que só ele é que vos pode dizer. E é importante vocês aproximarem, e foi uma coisa que eu sempre lhes mostrava um duplo lado, que era, por exemplo, quando eu me separei, que bom, entre aspas, não é? Está tudo bem, nós separamos, mas agora vocês talvez tenham a oportunidade de ter um pai e uma nova mãe, e uma mãe e um novo pai. Talvez vocês agora possam usufruir muito mais de férias, porque de repente vocês vão de férias com a mãe e vão de férias com o pai. Ah, mas o pai está assim, assim. Sim, então percebam que existe uma educação de um lado e uma educação do outro. E vocês estão a ter a oportunidade de conhecer as várias vertentes. Vocês com isso, vocês estão a poder fazer escolhas que talvez outras pessoas não pudessem ter. Não sei se foi certo, se foi errado. Não é? Não sei. Só o tempo dirá, não é? Pelos Sim, resultados. foi o certo naquele Mas momento, é o que foi era. aquilo que eu entendi até para que eles não sentissem tanto Essa falta, essa né? falta do pai. Porque eu tenho a Hoje certeza como é o relacionamento deles com o pai? que muito melhor. Está melhor. Está melhor. Embora eles continuem a não ir ao pai, não é? Não ir, não estar com eles, Sim, mas eles mas também já são grandes. às vezes também casais que são casados, os filhos já não vêm em casa também o tempo todo, Também é normal. verdade. É verdade. Isso, porque se tornam adultos, né? E É vão seguindo verdade. as vidas. Qual foi o momento, assim, mais solitário que você encontrou na sua vida? O momento aquele que você estava meio solitário e tinha que tomar suas decisões. Eu estava numa casa alugada e os meus filhos acho que tinham ido para a casa do pai na altura. Eu estava um fim de semana sozinha e tinha quebrado um relacionamento nessa altura com uma pessoa que eu achava que ia conseguir mudá-la, entre aspas. Num relacionamento amoroso? Sim. Sim. Já depois de separada que Sim, você teve sim, esse sim, sim, relacionamento. sim, sim, sim. E que foi muito doloroso. Eu acho que foi mais doloroso eu ter entendido que eu não tinha sido capaz de fazer essa mudança nele e senti-me isolada, senti-me, sei lá, eu na altura foi daquelas alturas em que eu não queria ver ninguém, não queria estar com ninguém, eu só queria, chorei muito, 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 na altura chorei muito. Nem sei onde é que fui buscar tanta água naquela altura, mas pronto, ela devia estar lá. Senti muita desilusão comigo mesma por não ter conseguido ajudar aquela pessoa. Você queria mudar a pessoa porque era melhor para a pessoa, ou você queria mudar a pessoa porque você queria estar com ela? As duas coisas, ela era diagnosticada com bipolaridade, Você já sabia. eu já sabia, até porque os amigos dele já me tinham alertado. E eu entendia que tinha que haver uma forma com carinho dele conseguir estar só no polo positivo, digamos assim, não é? A bipolaridade tem Uhum. esses dois lados. E a verdade é que quando ele estava comigo era muito carinhoso, mas depois eu saía e era um filho da mãe, que é para não dizer. Com outras pessoas. Não, até comigo. Com você. Até comigo, até comigo. Teus filhos conheciam essa pessoa também? Nunca chegaram a conhecer. Nunca chegaram a conhecer. E isso foi uma decepção grande para você? Foi uma decepção grande comigo por eu sentir que não fui capaz. Não fui capaz De quê? De ter um de entregar o relacionamento? suficiente para que a pessoa tivesse uma vida diferente, se sentisse diferente. Então foi uma pessoa que você gostou? Sim. Tá. E como é que você se sente hoje com relação a isso? Hoje eu olho para trás e acho que foi uma benção muito grande aquele momento em que houve essa quebra. Porque isso provavelmente teria destruído a minha própria vida, não é? Eu na altura ainda não tinha feito o treino, portanto não tinha os recursos que eu tenho hoje. Mas era um relacionamento que me estava a destruir de certa forma. Drenava a sua energia? Sim, muito, 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 muito. Até porque eu não conhecia muito essa questão da bipolaridade, só sabia que existia esses Eu dois ouvia lados falar, muito mas não opostos. entendia. Sim. Na altura eu não entendia muita coisa, não é? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não sabia fazer diferente. Eu só sabia era que, caramba, se eu com esta pessoa, quando eu estou com esta pessoa,
Se ele é tão carinhoso, é porque existe dentro dele. Como é que eu não consigo trazer esse carinhoso para o resto? Como é que, não é? Não sei, foi difícil para mim. Nessa altura foi Mas muito difícil se para mim. fosse hoje, você acha que você teria a capacidade de ajudá-la? Eu hoje entendo que se a pessoa não quiser ser ajudada, ela não vai ser ajudada. E como é que você poderia ajudá-la? Ela teria que seguir um percurso médico, uma coisa qualquer, que Exatamente, eu acho que porque ele também já estava a ser seguido. não, tô falando isso porque Mas sim, tem coisas que ultrapassam um sim, coach, um terapeuta, tem que ser fármaco mesmo, claro, tem que ser médico, né? claro. E é bom que as pessoas também que assistam a gente entendam isso, que a medicina ela é muito importante, por mais Ali que teria você que ser. tenha um terapeuta, um coach, um psicólogo, tem horas que você tem que entrar com fármacos para situações que são mesmo necessárias, né? Na bipolaridade, logicamente, você pode ter todo um acompanhamento psicológico ou terapêutico, mas é preciso ter uma intervenção com fármacos, Hoje eu muitas sei. vezes. Hã? Hoje eu sei. Na Exatamente, altura é. eu não sabia. Não, tô falando isso porque, pronto, o pessoal está assistindo a gente e eu sei que tem muita gente aí que faz formações, faz treinamentos que prometem algumas coisas que eu não acredito, e você também, e é a linha que a gente segue, inclusive porque a medicina é importante em muitos dos casos, seja em depressões, em ansiedades, em bipolaridades, em esquizofrenias, né? São situações que a gente tem que ter mesmo um acompanhamento. A gente, quer dizer, a pessoa A tem que pessoa. ter. Ou a gente, enquanto terapeuta, enquanto coach, tem que entender que é Sim. necessário, né? E E que um encaminhar. coach não é um psicólogo, Não, não é? Um de coach é um todo. coach, um mentor é um mentor, e tem um psicólogo que é o psicólogo, tem o médico que é o médico. Então é importante também as pessoas terem essa noção e essa capacidade, e até porque, a minha opinião, Ana, e você sabe disso, a minha linha cara, não tem milagre, né? Se tem milagre, eu não sei fazer, eu acho que você também não Não, sabe. Tem pessoas que passaram por esse mundo que trazem esse milagre, mas o milagre está dentro de cada um, é o que eu acredito e é o que a gente prega dentro do Instituto. E não fazemos promessas miraculosas, né? não, E de achar que agora também tudo é coach, o coach resolve, eu não acredito nisso e você não. também não. Acho que podemos mostrar um caminho se a pessoa quiser percorrer, e tem profissionais para cada área que são competentes para cada situação, né? Muito bem. O que é que você hoje, de alguma forma, defende ou fala, mas que de alguma forma você não consegue fazer na sua vida? Porque às vezes tem isso, né? As pessoas defendem algo, mas não estão conseguindo colocar em prática, porque é mais fácil resolver o outro do que resolver a própria vida, né? Isso normalmente é. É. Ainda ontem estive a falar com uma pessoa que ela faz processos de consultoria para apoiar as pessoas a organizar todo o processo, não é? Visto de fora é tudo muito mais fácil, na realidade a gente sabe, não é? Porque quando estamos dissociados ou quando não estamos emocionalmente envolvidos, as coisas ficam diferentes. Não, e dói menos curar o outro que curar a si Claro, mesmo, né? claro que sim, claro que sim. A nós dói-nos a nós, não é? Ao outro, pronto, dói ao outro, não dói a nós. Por exemplo, eu faço muito este trabalho da gestão de tempo, não é? E é uma coisa que eu, como venho estudando muito e venho preparando muito trabalho nessa área, há coisas, por exemplo, que se me perguntarem se eu pratico tudo o que eu. Não é conselho, porque no fundo não há Sim, tudo conselhos, que não é? você prega, né? Que eu digo que que pode ser feito ou que é um caminho, não os corro todos, não tem como, até porque senão ficaria muito limitado. Então há coisas que eu faço, por exemplo, na parte da gestão do tempo e há outras coisas que eu não faço. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, aqueles planeamentos de 5 anos. Eu neste momento estou em planeamentos mais curtos, por exemplo, mas eu sei que se estamos numa determinada fase que é preciso fazer um planeamento maior, mais longo. Ahm, por exemplo, houve uma altura em que eu dizia para as pessoas fazerem os blocos de tempo, da gestão de tempo, e que eu própria não fazia. E houve uma altura que eu disse assim, não, então se eu estou a falar às pessoas e isto realmente funciona, porque eu sei que funciona, eu já tinha feito isso antes, vou voltar a fazer, até para perceber o desafio dos outros, não é? Porque temos muito isso, inclusivamente tu quando constróis todos os teus treinos, tu até costumas dizer, eu primeiro uso a minha equipa para testar e faço em Faço em mim, mim, depois faço exatamente, naqueles mais que é- próximos que já sabem, que é para... exatamente, para quê? Até para percebermos o que é que pode acontecer do outro lado, para percebermos qual é o desafio que a pessoa possa vir a sentir, a intransigência ou a flexibilidade que pode ser colocada dentro do projeto. Então, às vezes também é preciso ir agarrando naquilo e testando. Então, a determinada altura, assim, não, vou voltar a fazer.
e vou começar a organizar e vou testar como é que funciona, pondo os blocos de tempo com mais tempo, com menos tempo, com mais intervalos. Então, por exemplo, houve uma altura em que eu falava disso, porque eu já tinha experimentado e vi que funcionava, que esse é o grande desafio, é a pessoa percebe que funciona, utiliza e depois ficou bom e deixa disso de trabalhar nisso. Isso às vezes acontece até nos próprios treinos, Sim, as pessoas, claro. não é? A pessoa deixa de utilizar as práticas ou as ferramentas e depois parece que volta. É um modelo automático ali, né? É o É modelo um padrão automático, que já volta. está. Exatamente, volta aos padrões Mas, antigos, não Joana, é? você falou isso de gestão do tempo. O que é que você acha mais importante na gestão do tempo? Para quem está nos assistindo aí, a pessoa fala assim, poxa, eu precisava gerir melhor meu tempo. Até porque eu digo sempre uma coisa, a pessoa fala assim, eu vou fazer isso para ganhar tempo. Eu não acredito, né? Não. Nunca ganha. Tempo é uma coisa que a gente só perde. Você pode conseguir fazer mais coisas no mesmo espaço de tempo, mas ganhar tempo é impossível. Ou comprar, entre aspas, tempo de outras pessoas, não é? Para Sim, ajudar. mas o seu tempo é o Pronto. mesmo. O meu tempo continua a ser Sim. igual, não é? O que você acha que é importante nessa gestão do tempo? Muito daquilo que eu acho importante na gestão de tempo é, primeiro, a pessoa tem que estar confortável com aquilo que tem que fazer. Depois tem que haver um equilíbrio, que é talvez dos maiores O que é um desafios. equilíbrio? O equilíbrio entre o tempo que é de trabalho, o tempo que é de pausa, o tempo que é de família, o tempo, não é? Esse equilíbrio é importante. Muitas pessoas que eu conheço e eu própria tive já nisso, inclusivamente partilhei ainda há pouco, quando foi não é? Antes de fazer o treino, que eu ficava a trabalhar e tinha sempre muito boas desculpas, tinha sempre muito trabalho, tinha sempre isso tudo. E essas boas desculpas sempre vão existir, que é muito mais fácil nós darmos essas boas desculpas do que arranjarmos a solução para eu desligo ali e vai para casa, vai usufruir, vai estar com a família ou Porque vai ver um sempre vai ser filme. preciso, né? Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso fazer isso, eu só tenho esse prazo. A pessoa vai dar uma Exatamente, desculpa, assim. exatamente. Então, talvez aquilo que é mais importante, primeiro é entender qual é o tempo que eu vou utilizar em cada coisa. E depois entender que, apesar de ter que haver uma flexibilidade, ao mesmo tempo tem que haver uma intransigência com o tempo. Que era uma coisa que eu dizia antigamente, que é gestão de tempo só tem a ver com uma coisa, ser intransigente e ser inflexível. Hum. Só que quando a pessoa é muito inflexível na gestão de tempo, acaba por desgastar muito. Mas também não pode ser flexível ao ponto de dizer qualquer pessoa pode mexer no meu tempo. Mas, Ana, aí falando nisso, por exemplo, e pessoas que às vezes estão insistindo na mesma coisa sem ter resultado, você acha que isso não é uma perda de tempo? Depende do que elas tiverem a fazer em relação a isso. Como assim? Me explica. Depende se elas estão a planear coisas relativamente àquilo, porque a gente sabe, não é? Aliás, tu no Practitioner falas do TOTS, não é? Que é testar, operar, não é? Até sair com o resultado que a pessoa entende. Eu lembro-me sempre de uma metáfora, digamos assim, que é de uma pessoa que lhe dão uma escada para subir de 100 degraus, em que de degrau para degrau tu nunca vês o degrau acima, só vês aquele degrau. E a pessoa vai subindo esses degraus um por um, mas ela nunca sabe em que degrau está, não sabe qual é o degrau que vem a seguir, ela não sabe. E quando ela desiste, nessa metáfora, não é? Quando ela desiste, ela estava no degrau 99, ela desistiu a um pouquinho assim de chegar e de atingir aquilo que ela quer. E é muito isso que eu acredito. Mas tem pessoas que passam assim a vida toda. Num Talvez exista. relacionamento que não tem mais sucesso, não fecham ciclos, não vem novas oportunidades. Porque eu também vejo pessoas assim que ficam, às vezes, a vida toda insistindo em algo que não. Ela já chegou no degrau 100. Mas ela tem outra escada, mas assim, vou subir outra. Aí chegou mais em outro 100. E ela vai subir outro no mesmo 100. E passa assim, às vezes, 10, 20, 30, 50 anos num relacionamento que não a deixa feliz. Passa 10, 20 anos num trabalho que não a deixa feliz. Mas sempre esperando que vai chegar ao degrau 100. É assim, a gestão de tempo, essa parte, é importante fechar ciclos, sim. Mas às vezes a pessoa está teimando ali, está vendo, está indo para o precipício e ela simplesmente... Você sabe a metáfora da vaquinha? Sei. A pessoa tinha uma vaquinha e vivia do leite da vaquinha, né? E aí chegou lá um monge e Sim, a pessoa mandou falou vaquinha. assim, olha, via que a pessoa tirava o leitinho da vaquinha e vivia daquela escassez, e aquela vaquinha, ele não largava a vaquinha, e o monge pede para ficar na casa dele, no outro dia o monge vai embora de madrugada, e antes de ir embora pega a vaquinha e joga do precipício. E a pessoa fala, acabou minha vida, eu não tenho mais nada. E a verdade é que o monge volta 10 anos depois lá, e aquela casinha virou um grande Sim. empreendimento. Então, às vezes, é preciso jogar a vaquinha do precipício, porque uma coisa que eu tive lendo agora e estudando, teve acho que ele é francês, ele fez um estudo, até por causa da política no Brasil, eu estava estudando um pouco sobre isso,
que a política no Brasil e no mundo está polarizando muito e as pessoas vão polarizando, né? O certo, o errado, o bom e o mal. E que mais do que as pessoas expandirem para ter um conhecimento e uma consciência maior, elas querem simplesmente justificar os seus pontos de vista. E a rede social faz muito isso. A rede social entrega aquilo que você quer ouvir. Sim. Né? E esse algoritmo da rede social é exatamente isso. Ele vai te entregar aquilo que você está propenso a ouvir. Para quê? Para fortalecer seus pontos de vista. Né? As pessoas vão trazendo um hábito silencioso que elas precisam justificar, que é o que você disse, as pessoas precisam justificar o trabalho até mais tarde, ou a forma de lidar com os filhos, com o marido, com a esposa, com o trabalho, que é um hábito silencioso que de alguma forma destrói. Qual é o hábito silencioso que você acha que mais destrói as pessoas de uma forma geral? É assim, eu acho que o hábito mais silencioso que eu percebo nas pessoas é elas estarem sempre a procrastinar determinadas tarefas que precisam de ser feitas. De tomar decisões? Porque tomar decisões é difícil, né? Eu acho que tomar decisões não é difícil. O difícil é o agir depois de tomar a decisão, que é o agir a seguir. E a gente até nos próprios treinamentos, né? As pessoas têm consciência que é bom para elas, que elas merecem fazer aquilo, ou que elas precisam até. Ela já pensou, mas a tomar a decisão é dar o passo. Inclusivamente o treino fala dessa parte da ação, não é? Que é as pessoas entendem. Muitas vezes elas já levam decisões tomadas, digamos assim, só que ainda não tiveram a coragem de dar esse passo, certo? A pessoa sabe que precisa de fazer alguma coisa e não consegue dar esse passo. Se você tivesse faltado no tempo, você já sentiu num lugar que você, tipo assim, chegou no fundo do poço? Talvez 2 vezes na minha vida. E o que foi que você fez para sair? Foi chamar alguém. Para estar Pediu ao meu lado. ajuda. O que você teria para dizer, por exemplo, para alguém que nesse momento se encontra no fundo do poço, o que é que você diria para essa pessoa? Que em cima do poço existe outra coisa diferente. Existe algo mais. Mas às O vezes ela poço não é o sabe. fim. Você já pediu pediu ajuda a alguém que na verdade essa ajuda foi uma ajuda que não foi tanto ajuda assim? Já. Já? Foi uma ajuda envenenada, digamos assim. É as pessoas presentes envenenados, não é? Eu, em relação à amizade, eu sou muito seletiva. Não é? Conheces-me um pouquinho em relação a isso. Então, verdadeiramente, ninguém me conhece no todo porque eu escolho ou seleciono a amizade, digamos, e o que eu posso falar com determinadas pessoas. E que às vezes aquilo que eu falo com uns eu não falo com outros. Acabo por ter, se em algum ponto eu posso pedir ajuda aqui, eu aqui sei que me posso abrir, mas para outras pessoas eu não posso, mas em outras circunstâncias eu sei que é aqui que eu vou pedir e não ali. Mas muitas vezes essa quebra desses presentes envenenados fazem com que a gente fique a duvidar mesmo, se é que é mesmo a pessoa certa. Maravilha. Estamos chegando aqui no final. Eu faço sempre um bate-bola aqui com as pessoas. E eu vou te fazer perguntas assim, e você fala de bate-pronto o que tiver na cabeça. Tá bem. Tá? Um momento da sua vida. O nascimento da minha filha, Uma paixão, uma paixão, desenvolvimento pessoal, uma dor, dinheiro. dinheiro. Dinheiro é bom e traz felicidade se eu fizer um bom uso dele. Não fazer um bom uso do dinheiro. Pode ser um problema. E um problema? O problema é algo que não se consegue solucionar. Um sonho? Fazer dar certo os meus projetos. Qual projeto? O mapa do Porto. Isso é uma escada ou é uma vaquinha? É uma escada. Um lugar que você tem vontade de ir. Fazer um cruzeiro nas Ilhas Gregas. O que é que te impede? Não foi ainda prioridade. Tá bem. Pessoal, show. Ana, obrigado aí por esse tempo, por poder partilhar um pouquinho mais aí dos seus pensamentos, da sua experiência. Foi muito bom. E te agradecer aqui por esses anos aí ao lado, por essa entrevista. E para finalizar, o que é que você tem para dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que elas podem fazer de agora em diante diferente na vida delas? Eu não sei o que é que as pessoas podem fazer diferente. Eu não tenho esse poder de decidir o que é que elas podem fazer diferente. Talvez fazer uma introspeção para perceber o que é que elas já estão a fazer e o que é que elas podem fazer de diferente do que elas estão a fazer. Porque enquanto elas não tiverem essa tomada de consciência, elas não vão fazer. Maravilha. Pessoal, estamos chegando no final aqui, mais um Boicote ao Fracasso. Agradecer você que assistiu aqui com a gente essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, com a Ana. E se você não me segue, aproveita para me seguir. Se você gostou desse momento aqui, partilha com seus amigos. Diz para eles também seguirem a gente, para a gente ir crescendo nessa comunidade e chegar a mais pessoas. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima e vamos que vamos.